Olá, meu nome é Samantha Dyer. Vim apresentar o meu trabalho de PCC em didática e sou aluna do curso de licenciatura em matemática. Porém, eu já atuo como professora na rede pública de ensino da cidade, do município do Rio de Janeiro, né, que é a cidade onde resido. Como eu consegui entrar no município, né? Eu fiz o ensino médio na modalidade normal, né, o magistério, fiz concurso e entrei. Na época não precisava de faculdade. Porém, o tempo vai passando, você sente a necessidade, né, de, de ampliar, né, os seus estudos, seus conhecimentos para desenvolver o melhor trabalho. E aí a gente sente a necessidade de fazer um nível superior. Optei pela matemática porque eu me identifico muito com ela. Por isso que eu estou cursando essa licenciatura, né? Vou explicar ao longo do vídeo o plano de aula que eu fiz, qual foi a metodologia ativa que eu adotei, por que eu adotei ela, né? Mas antes de eu começar a explicar, eu queria falar que o que eu senti dificuldade nesse trabalho foi que não veio, dando um exemplo, o tipo de turma, o perfil da turma, né, dos alunos, o meio em que vivem. Porque para a gente fazer um planejamento, a gente precisa sondar isso tudo. Né? A gente precisa conhecer o aluno, saber o que ele tem contato, qual é a realidade dele, para poder estar desenvolvendo uma aula. Como não tinha isso, a gente tinha que inventar um perfil, eu utilizei um perfil que eu já conheço, que é da minha turma. Tá? Então, esse plano que eu fiz foi em cima do perfil da minha turma que eu atuo esse ano, que é uma turma de segundo ano do ensino fundamental. Esse plano de aula também eu já coloquei em prática, tá? É uma coisa que eu já fiz e que eu gostei, que eu vi que teve um retorno, né? Então eu resolvi colocar ela no meu trabalho. Espero que dê certo. O tema da minha aula foi como evitar a proliferação das arboviroses na cidade do Rio de Janeiro. Por que eu fiz isso? Porque esse tema, arbovirose, é um assunto que a gente estuda todos os anos, não é uma coisa de 2020. É uma coisa que vem sendo estudada ano após ano, que é uma luta que a população carioca vive constantemente, que é para diminuir essas arboviroses, acabar com os índices de dengue, zika, chikungunya. Então a gente começa desde lá da educação infantil plantar a sementinha de como a gente se comporta na nossa casa, na escola, na rua, para evitar a proliferação, desculpa, do mosquito Aedes aegypti, que é o grande transmissor das arboviroses aqui na cidade, né? Então, a minha justificativa foi essa, que a cidade do Rio de Janeiro há muitos anos vem sofrendo com as arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, todas transmitidas pelo mosquito da Aedes aegypti, que a gente chama aqui popularmente como mosquito da dengue, apesar dele não transmitir somente a dengue. E tendo em vista esses problemas que o Aedes aegypti traz para a população, né? Todos precisam estar envolvidos para evitar que esse mosquito se desenvolva e procrie. Então, eu elaborei uma aula para juntos, né, alunos e professores, evitar tal problema, né? O meu objetivo, eu elaborei 4, porque eu fiz uma aula assim de 2 dias, né? Até por ser um assunto que está sempre sendo falado, às vezes eles já ficam já enjoados, já tem resposta na ponta da língua, porque desde lá da educação infantil eles estão vendo. Então eu fiz uma coisa mais curta, de 2 dias, né? No máximo. Eu usei 2 dias porque eu passei atividade para casa. Né? O que a gente fez na escola, eles também deveriam estar fazendo em casa, que eu vou explicar agora.
O objetivo da minha aula foi conhecer as arboviroses presentes na cidade do Rio de Janeiro, identificar o transmissor das arboviroses, reconhecer os locais onde poderia ter o criadouro do Aedes aegypti e criar soluções para combater a proliferação desse mosquito. Tendo em vista isso, a metodologia que eu usei a metodologia ativa que eu usei foi uma aprendizagem baseada em problemas e o trabalho em grupo. Na verdade, utilizei duas, né? Eu vim com a problemática, eu lancei a problemática, tanto individualmente quanto coletivamente, em pequenos grupos, em um grupo maior onde envolva todos, as estratégias. E eu escolhi esse método porque eu acredito que seja o caminho que trará mais significado para as crianças. Porque eu vou estar relacionando a ludicidade, o conteúdo e a realidade social deles. Né? E com base na abordagem cognitiva, que também já foi estudado, o sujeito constrói seu conhecimento a partir das relações que ele faz com o meio e com o outro, na troca de experiências, né? Então, acredito que a aprendizagem se torna mais interessante e significativa, pois estará falando diretamente com o aluno. Ele vai vivenciar uma coisa que ele já vê todos os dias na casa dele, na rua. A gente só vai sistematizar aquilo que ele já conhece. E por que a ludicidade? Que eu falei que eu vou relacionar ludicidade, conteúdo e realidade. Por causa da faixa etária dele, a faixa etária deles, eles precisam desse lúdico. Não pode simplesmente chegar com problema X. Assim, como a gente vai resolver isso? Né? Então, através de uma brincadeira, de uma história que eles gostam muito, eu coloco o assunto, o problema. Né? Então, como eu iniciei minha aula? Eu iniciei a aula contextualizando a problemática de forma lúdica, através de uma história chamado Um Reino Sem Dengue. Essa história eu encontrei na internet. Então, como eu apliquei isso? Eu coloquei no Datashow, botei o YouTube, que tem no YouTube, botei o vídeo do YouTube, eles viram, porque na minha escola não tem computador, não tem esses recursos, é um Datashow para a escola toda, a gente agenda o dia que a gente vai usar, então eu utilizei esse recurso do Datashow e o YouTube rodando lá a história. Quando acabou a história, a gente fez uma roda de conversa para debater o que eles compreenderam e o que tem a ver com a realidade deles. Né? Aí eles viram na história que tinha lá uma lata de refrigerante jogada no chão. E aí choveu, entrou água dentro daquela lata. Aí um falou: isso acontece muito na minha rua, todo mundo deixa o lixo jogado no meio da rua. Garrafa de refrigerante, latinha, tudo fica jogado no meio da rua, principalmente no dia que tem festa no bar. Então, assim, eles trouxeram também exemplos que eles já viram na casa deles, né? Na rua deles, na comunidade deles. Cada um foi falando uma coisa e aí a gente foi vendo que o que eles viram na história também tem a ver com eles. Talvez esse reino, um reino sem dengue, esse reino seria a casa, a rua, o bairro, a cidade deles. Né? Depois disso, teve o terceiro momento, em que a gente fez uma ronda pela escola, procurando locais que poderia haver o criadouro do Aedes aegypti. E foi essa mesma tarefa que eu falei para eles fazerem em casa. Olha na sua rua, olha na sua casa, será que não tem alguma coisa despercebida? Pergunta o papai se a caixa d'água está tampada ou se está aberta. Pede para ele dar uma olhadinha para ver se não voou com a chuva. Né? Tem que ficar sempre de olho nessas coisas. Se a mamãe deixa lá o pratinho de planta com areia em volta para não acumular água na hora que ela rega. Se a lixeira que fica lá no quintal tá tampada. E assim a gente foi conversando. Eles observaram na escola, depois eles tiveram que fazer isso em casa.
Na volta para a sala, depois da ronda na escola e no dia seguinte eles trouxeram as informações de casa, nós elaboramos coletivamente, a turma toda junto, uma lista, né, nos locais que supostamente poderia ter o foco do Aedes aegypti. E a partir dessa lista, eles tiveram que, em pequenos grupos, criar soluções. Por exemplo, lá na minha casa o papai foi lá ver, a caixa d'água estava aberta. E aí, o que, que a gente pode fazer? O que, que o papai fez? O papai não tinha tampa, a tampa voou. Então, meu pai colocou uma lona e amarrou. Não, lá em casa meu pai botou uma tampa. E assim, eles mesmos foram criando as soluções, tiveram que escrever, ilustrar. E foi assim a aula. Para finalizar, na época tava em alta um funk aqui na cidade do Rio, né, que se chama Brota no Bailão. Como eu falei, é uma turma de comunidade, então eles têm muito acesso ao funk. Nós criamos também juntos uma paródia para fixar o conteúdo que a gente discutiu, que a gente aprendeu em sala, e aí eles ficavam cantando aquela música. Então, com certeza, eu sei que ali eles não vão esquecer, né? Na música eles falaram que a caixa d'água estava ok, que a plantinha estava ok, que a lixeira estava ok, que a garrafa estava ok, que o Aedes aegypti aqui ele não tem vez. Ou seja, eles se conscientizaram que o que vai fazer acabar, ou diminuir, né? Acabar talvez seja um pouco possível, porque nem todos têm essa conscientização. Mas eles, pelo menos o meu grupo, se conscientizou que para diminuir a proliferação das arboviroses, eles que têm que estar atuando. Então, assim, eu achei que foi uma aula super produtiva, né? A avaliação foi uma das melhores possíveis, porque todos se envolveram, todos falaram, deram seus relatos. Eles conseguiram, eles perceberam qual foi o problema que eu estava trazendo para a turma e eles juntos, eles conseguiram resolver o problema, ou pelo menos criar situações para que esse problema seja resolvido. Então, acredito sim que eu utilizei uma metodologia ativa de uma aprendizagem baseada em problemas que eu trabalho em grupo. E foi muito interessante e valeu a pena. E com certeza eu continuarei nessa linha dentro das minhas aulas. Então foi isso. Desde já eu agradeço. Até a próxima.